Olá a todos, essa é a nossa 10ª aula da matéria de circuitos de radiofrequência. Na aula de hoje, nós vamos cobrir basicamente divisores de potência e acopladores direcionais. Tá? Então, vamos estar falando, de dispositivos de 3 e 4 portas. Isso está situado, entre as páginas 317 e 324 do livro-texto, tá? No capítulo que trata desse assunto. O capítulo 7, divisores de potência e acopladores direcionais. Começando com a definição, acopladores e divisores de potência são dispositivos usados para dividir e combinar sinais. Então, se você tem um sinal se propagando numa linha de transmissão e quer que uma fração da potência desse sinal passe a se propagar em uma outra linha e uma outra fração em uma terceira linha, dividir o sinal em duas ou mais linhas de transmissão, ou combinar sinais que estão em diferentes linhas de transmissão, ou guias de onda. E em uma mesma linha de transmissão ou guia de onda, você vai usar um divisor ou um acoplador. Então são dispositivos passivos, toda a primeira parte desse curso trata de dispositivos passivos, só no final que nós vamos falar de amplificadores, osciladores, misturadores e assim por diante. Dispositivos passivos porque não requerem energia externa para operar. Então depois a gente pode falar mais aí da distinção entre dispositivos passivos e ativos, mas aqui nós estamos dentro da categoria de dispositivos passivos. Normalmente eles possuem 3 ou 4 portas. A gente cita exemplos aqui embaixo de dispositivos que nós vamos ver. Então, exemplos de redes de 3 portas, dentro dessa categoria de divisores e acopladores são a junção T e o divisor de Wilkinson. E exemplos de redes de 4 portas, tá, são as híbridas e acopladores direcionais. Então, você vê que aqui tem... a gente comentou que normalmente a gente trataria de bastante dispositivos com 2 portas, mas aqui tem dispositivos com mais de 2 portas, 3 e 4. Nós vamos estar tratando de todos esses aqui. Então, na ilustração, você vê um divisor, que o mesmo dispositivo pode, em algumas situações, funcionar como divisor ou acoplador. Num sentido, ele pode ser divisor, no outro ser acoplador. Então, esse dispositivo que está ilustrado aqui, na esquerda, ele está funcionando como um divisor se ele pega a potência P1, que está entrando nele, e acopla isso em 2 saídas, sendo que uma fração alfa, e aqui o alfa vai ser um número entre 0 e 1, vai ser acoplado na porta de cima, e essa potência P2 vai ser alfa vezes P1. Então, alfa é esse fator, essa fração de P1 que vai ser acoplado na porta de cima. Uma outra fração da potência, que vai ser P3, que é 1 menos alfa, vai ser acoplado de P1, vai ser acoplado na porta de baixo. Por outro lado, o dispositivo da direita aqui ilustra um acoplador. Então, se você tem, poderia ser inclusive o mesmo, e funcionar nos 2 sentidos, como eu acabei de comentar. Se você tem as potências P2 e P3 entrando em 2 entradas aqui, elas são combinadas, elas são acopladas numa mesma porta, numa mesma linha de transmissão, e a potência aqui vai ser somada. Então poderiam ser 2 sinais distintos e tal, com potências P2 e P3. Tá, ok? Então essa é a ideia. Acopladores e divisores podem ser implementados em guias de onda ou linhas de transmissão. Então, alguns desses dispositivos utilizam trechos de linha na sua, além de outros, às vezes outros componentes, talvez até elementos de parâmetros concentrados em alguns casos, mas muitos utilizam linhas de transmissão ou guias de onda, ou são feitos com linhas de transmissão e guias de onda. Alguns dispositivos que nós vamos falar na aula de hoje, que é em particular circulador, eles são um pouquinho mais sofisticados. Por exemplo, o circulador tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 9 do Poser, que descreve o funcionamento físico do dispositivo, e ele certamente não é feito só com trecho de linha de transmissão guia de onda, embora utilize guias de onda na maioria dos casos. Então, a princípio, a matriz de espalhamento de um dispositivo de 3 portas, se a gente está falando aqui, vamos começar falando desses dispositivos com 3 portas, essa matriz S tem 9 parâmetros independentes. Tá? Dá para entender isso, Imagina que esse aqui seja o dispositivo. Você tem a porta 1, a 2 e a 3. Você pode entrar com potência na porta 1. Essa potência pode ou sair pela porta 2, uma fração dela, ou sair pela porta 3, ou uma parte dela, inclusive, pode sair pela própria porta 1.
Então são 3 possíveis saídas para essa entrada. Para cada uma das outras entradas você também tem 3 outras possíveis saídas. Então, né, esses 9 parâmetros S, vamos só lembrar, né, vamos pegar um aqui, se isso aqui está representando, né, a equação desse dispositivo, relacionando as entradas às saídas em cada uma das portas, 1, 2 e 3, vamos lembrar da definição de um dos parâmetros aqui só para refrescar a memória, né? Um deles que a gente poderia escolher é o S21. O que vai ser o S21? Né? Vamos lembrar que sempre o primeiro coeficiente, ou o primeiro subscrito, que é o 2 nesse caso, está relacionado com a saída, aquilo que a onda saindo de uma dada porta, e o segundo subscrito, que é o 1 nesse caso aqui, né, está relacionado com a porta onde a onda está entrando ou com a excitação. Então o segundo subscrito é a excitação, o primeiro é relativo à porta de excitação, e o primeiro subscrito, né, é onde a grandeza está sendo medida, onde a onda de tensão está saindo. Então nesse caso isso aqui seria, né, V2 menos sobre V1 mais, o que está entrando na porta 1, né, o segundo subscrito, e aqui o que está sendo medido ou o que está saindo da porta 2, o primeiro subscrito. Tá? Com todas as demais portas não excitadas. Então aqui seria, né, V2 mais igual a 0 e V3 mais igual a 0. Então o S21 vai, né, pegar e medir do que está entrando na porta 1, ok? A fração que está saindo pela porta 2 com todas as outras excitações iguais a 0. Né? Nada entrando na porta 2, nada entrando na porta 3. Você só tem coisa entrando na porta 1. E de forma geral, você tem a matriz S, que vai ter, né, os outros parâmetros. Vamos lembrar que é o S1, S22 e S33. Se as demais portas estiverem casadas, eles estão relacionados com o que é refletido em cada porta, o coeficiente de reflexão. E segundo o que a gente acabou de ver, né, cada um dos demais com coeficiente de transmissão. Então, nesse caso, o S21 seria o coeficiente de transmissão entre as portas 1 e 2. Né? O que entra na porta 1 e é transmitido para a porta 2, o coeficiente de transmissão a partir da porta 1 até a porta 2, nesse sentido aqui. Tá? Então os outros demais vão ter, né, de forma geral a gente poderia pegar o S31, só olhando a ordem dos subscritos aqui, né, o coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 3, né, S32 da porta 2 para a porta 3, e assim por diante. Comentamos aí que dispositivos passivos, se eles não tiverem, a gente falou de plasma, aí, materiais anisotrópicos e tal, eles vão ser recíprocos, o que significa que a matriz S é simétrica e o SJ é igual ao SJI. Então você vai ter uma matriz S, onde o S21 é igual ao S12, o S31 é igual ao S13, o S32 é igual ao S23. Perfeito? O único dispositivo que vai conter materiais anisotrópicos aqui que nós vamos tratar é o circulador, então ele é um caso à parte e ele é, por consequência, não recíproco. Tá? Então, se todas as portas estiverem casadas, teremos S1, S22 e S33 nulos. Então, aqui entra talvez um conceito aí, né? Você falar que a porta casada é semelhante a você falar que uma linha de transmissão está casada. A gente comentou lá no começo da matéria que se você tivesse uma linha de transmissão com uma impedância característica Z0 e você tivesse uma carga aqui que fosse o próprio Z0, ZL igual a Z0, o coeficiente de reflexão referente à onda que bateu aqui na carga e voltou vai ser 0. Gama L igual a 0. Então a mesma coisa vai acontecer aqui do ponto de vista de uma porta, né? Se você tiver uma impedância característica de referência, que você vai sempre ter, né? Você alimentar essa porta com uma linha de transmissão com essa impedância característica. A porta estar casada significa que ela não vai refletir nada, tá? De volta para a linha que está alimentando essa porta. Então a gente viu, né, que quando as demais portas estão casadas, por exemplo, vamos falar do caso da porta 1, se as portas 2 e 3 estiverem com cargas casadas, você foi lá e colocar cargas casadas nela, o S1 seria igual ao coeficiente de reflexão γ1, nesse caso, das demais portas estarem casadas, que por definição,
de acordo com o que a gente já acabou de falar no slide anterior, é V1 menos sobre V1 mais. É a fração do que está saindo da porta, esse cara aqui de baixo, né, com respeito àquilo que está entrando na porta. E isso aqui, para as demais portas casadas, significa que, né, aquilo que a gente comentou, V2 mais igual a 0 e V3 mais igual a 0, tá? Isso aqui, então para as demais portas casadas, isso é igual ao coeficiente de reflexão. Se a porta estiver casada, isso aqui vai ser igual a 0. Tudo bem? O S1 vai ser igual a 0. Ou seja, se você alimentar essa porta aqui, né, com um sinal que vem dentro de uma linha de transmissão e nada desse sinal é refletido na interface dessa porta. Tudo entra no dispositivo e nada volta. Significa que o V1- aqui, né, esse cara aqui vai ser 0 se ela estiver casada. Então só vai entrar onde nada vai sair. A porta não vai refletir nada para o meio externo. Tá? Então vamos ler de novo. Se todas as portas estiverem casadas, é isso que eu acabei de falar, que significa elas estarem casadas, da mesma forma que isso aqui significa uma linha de transmissão está casada, né? Teremos S1, S22 e S33 nulos. Tá? Então a matriz S vai ter essa forma aqui. Tá? Se as três portas estiverem casadas, né, você só vai ter ondas entrando nela e não vai ter nada sendo refletido nelas. Né? Você pode ter uma transmissão de uma porta para outra, e nesse sentido você vai ter certamente coisas saindo das portas, mas nada vai ser refletido na entrada das portas. Mostra-se, nós vamos mostrar que é impossível construir um dispositivo recíproco, tá? A gente acabou de falar de reciprocidade aí, né? Cujas três portas sejam casadas, então os coeficientes de reflexão são nulos em cada uma das portas, e que não, ao mesmo tempo, que seja recíproco e casado em todas as portas, não possua perdas. É impossível você fazer isso. Aí para isso, né, para mostrar isso, a gente vai ter que lembrar quais são as propriedades da matriz S de uma rede de três portas sem perdas. Né? Então a primeira propriedade é que o somatório dos quadrados dos módulos dos elementos de uma mesma coluna da matriz S é igual a 1. Então vamos ler, né, se a gente está considerando aqui uma rede de três portas, vamos rapidamente aqui escrever a matriz S. Então você teria S1, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32 e S33. Tá certo? Se adicionalmente, né, porque a gente vai estar falando isso, ela for recíproca, significa que eu posso vir aqui e pegar esse S21 e escrever S12 mesmo, porque eles vão ser iguais. Tá? Então, isso que está sendo feito aqui. S13 e esse aqui é igual ao o S32 que estava aqui é igual ao S23. Então, se eu pegar qualquer uma das colunas, né, a jésima coluna aqui, então se J igual a 2 seria essa daqui, né, e pegar para o K variando de 1 a 3, né, então o K vai ser o índice da linha aqui, né, o S1, módulo do S12 ao quadrado mais o módulo do S22 ao quadrado mais o módulo do S23 ao quadrado, para uma rede sem perdas ele vai dar igual a 1. Além disso, né, outra coisa que precisa ser satisfeita para a rede ser sem perdas, o somatório dos produtos dos elementos de uma coluna pelo conjugado dos elementos correspondentes de outra coluna qualquer é nulo. Tá? Isso está escrito aqui. Né? Então, se a gente pegar a iésima coluna e a jésima coluna, então vamos considerar que é I igual a 2 e J igual a 3. Né? Você vai pegar linha por linha, né? Ou seja, K de 1, K igual a 1 é linha 1, K igual a 2 é linha 2 e K igual a 3 é linha 3, e somar, né, o produto de, nesse caso aqui, S12, né, vezes o conjugado de S13, mais S22 vezes o conjugado de S23, S23 aqui, que originalmente seria o S32, né? Mas como a gente está considerando que é recíproco, é S23 vezes o conjugado de S33 nesse caso aqui. Isso tem que dar 0, tá? E essas duas condições têm que ser satisfeitas para a rede não possuir perda. Além disso, a gente falou que as portas estão casadas, né? Então eu já vou representar aqui, né, essas duas condições para ser sem perdas. Recíproca, a
gente falou, né? A matriz é simétrica. Então, se ela fosse casada, além disso, a gente teria que ter S1 igual a 0, S22 igual a 0 e S33 igual a 0. Tá? Portas 1, 2 e 3 casadas. E aí vamos continuar. Então vamos escrever as condições para as 3 portas serem casadas, né? A rede ser recíproca e, além disso, as duas condições para ser sem perdas, né? Eu vou reproduzir a matriz do slide anterior aqui. Se a gente for escrever aquelas duas condições, a soma do módulo ao quadrado dos elementos de uma dada coluna igual a 0, a gente vai ter isso daqui, tá? Então vamos considerar a primeira coluna aqui, né? Você vai ter S12, módulo de S12 ao quadrado, mais módulo de S13 ao quadrado. Então essa expressão aqui, isso tem que ser igual a 1. Mas isso tem que ser válido para qualquer uma das 3 colunas, né? Para aplicar da segunda coluna, tá? Você vai ter módulo do S12 mais módulo do S23 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1. Aplicado para a terceira coluna, você tem, né, essa coluna daqui, módulo de S13 ao quadrado mais módulo de S23 ao quadrado tem que ser igual a 1. Agora, com relação ao produto do conjugado de uma dada coluna com o parâmetro S da outra coluna. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, as colunas 1 e 2, tá? Se a gente pegar essas duas aqui e fizer o conjugado da primeira, tanto faz aqui, né? O conjugado de uma com o elemento da outra, tá? Então, o conjugado da primeira, né? Produto com a segunda, a gente vai ter 0 vezes S12 igual a 0, mais conjugado de S12 vezes 0 também dá 0, mais conjugado de S13 vezes S23, esse termo vai ser diferente de 0, mas, né, a soma desses três que eu falei tem que dar 0, então você tem essa primeira condição aqui. Se a gente pegar agora outro par de colunas, né, a primeira com a terceira e fazer conjugado, né, a primeira com o conjugado da terceira, então você vai ter 0 vezes conjugado de S13, dá 0, mais S12 vezes o conjugado de S23, tá? Mais S13 vezes 0, que dá 0, igual a 0. Então, só esse segundo termo que eu mencionei aqui, né, que é S12 vezes o conjugado de S23, vai dar 0 esse termo aqui. Por fim, só restou produto, né, referente à segunda e à terceira. Então, aqui vai ser conjugado da segunda com a terceira. Tá? Então, conjugado de S12 vezes S13, tá? Mais 0 igual a 0. Então, você vê aqui, terceira condição aqui. Então, conjunto de equações 2 mostra que pelo menos 2 dos 3 parâmetros restantes da matriz S devem ser nulos. Isso é inconsistente conjunto de equações 1, mostrando que as 3 condições não podem ser satisfeitas simultaneamente. Tá? Então você precisa ter, né, pelo menos 2, você só tem S12, S13 e S23 aqui. Né? Aqui eles estão copiados. Pelo menos 2 deles precisam ser nulos. Por exemplo, isso aqui poderia ser satisfeito se o S13 fosse 0 e o S12 fosse 0. E daí você viria que as 3 equações seriam satisfeitas, porque S12 e S13 sendo 0, isso aqui também seria satisfeito. Essa seria satisfeita e essa seria satisfeita. Mas, vamos supor que eu peguei e fiz isso. S13 igual a S12 igual a 0. Isso significa que esse cara vai ser 0, esse cara vai ser 0. E eles aparecem duas vezes aqui, né? 0 e 0. Só que 0 é diferente de 1, então essa equação já não seria satisfeita. Tá? Então, não dá para você... O que a gente construiu aqui é uma matriz de uma rede de 3 portas casada, recíproca, e estamos tentando garantir, né, que ela seja sem perda. Mas, para que esse segundo conjunto de condições seja satisfeito, você precisa ter pelo menos, você pode verificar isso aqui, eu peguei 2, mas você pode pegar qualquer par aqui, né? Pelo menos 2 aqui tem que ser 0, mas se esse 2 aqui forem 0, essas 3 equações não são satisfeitas. Então você não pode ter simultaneamente essas 3 condições aqui sendo satisfeitas. Uma delas necessariamente vai ter que ser quebrada. A gente pode quebrar cada uma das 3 condições, né, separadamente, e ver que em cada caso a gente vai chegar em dispositivos que em algumas situações são dispositivos úteis. Né? Então, quebrar a condição de dispositivo ser sem perdas, ou de reciprocidade, ou de casamento das portas. Tá? Vamos considerar aqui o que aconteceria com a quebra da condição de reciprocidade. Então vamos considerar uma rede sem perdas, cujas portas estão casadas, mas ela é não recíproca. Tá? Ser não recíproca significa que, voltando ao slide anterior, tá?
esse elemento aqui, que originalmente era o S21, ele não vai ser igual ao S12, ele vai ser o S21 mesmo. Então eu poderia escrever S21 aqui, esse aqui seria o S31, não seria o S13, e esse aqui seria o S32. Então, por exemplo, aqui eu teria que entrar com S32 nessa posição aqui. Então é o que foi feito aqui. S32, ele veio daqui, então as mesmas três equações agora para uma rede não recíproca. Vamos lá, né? Esse cara aqui não seria mais o S13, ele seria o S31, então esse cara aqui, tá, seria o S31, ele está colocado aqui, e o S12 teria que ser o S21 mesmo. Então esse cara aqui nós vamos substituir por S21, aparece aqui. Então, dessa forma, a mesma coisa vai acontecer desse lado aqui, tá? Então se a gente olhar aqui, né, onde a gente aqui tinha originalmente S13 aqui, a gente substituiu por S31, né, o conjugado dele. Onde a gente tinha S12 aqui, a gente substituiu por S21 aqui. E é isso, substituindo de volta os termos que eu destaquei em verde, né, para os de uma matriz S de uma rede não recíproca, a gente tem esses dois conjuntos de equações aqui, que são as condições para a rede não ter perdas, para ser sem perdas, tá? Só que agora para uma matriz não recíproca. Agora, se nós olharmos, né, para os termos que estão destacados em azul, tá? Vamos esquecer isso aqui, né? Agora a gente está considerando uma rede não recíproca, então está tudo certo aqui. As mesmas três condições para não ter perdas, né? Ou seis condições aqui no caso. Para elas serem satisfeitas, né, o conjunto 1 e o conjunto 2 de equações, você pode ter os termos que estão destacados em azul serem iguais a 1. Então, essas condições podem ser satisfeitas se, né, S31, S12 e S23 forem iguais a 1 e os que não estão destacados em azul forem 0, porque daí, né, por exemplo, nessa primeira equação aqui, a gente vê que o segundo termo do lado esquerdo vai dar 1, mas o primeiro vai dar 0 e ela é satisfeita. E assim por diante para todas as outras. Da mesma forma aqui, você sempre vai ter um termo, né, o que não está destacado em azul aqui, aqui, aqui e aqui, né, o que não, por exemplo, esse cara e esse cara aqui, seriam zeros. Então os que não estão destacados em azul seriam 0. S32, S21 e S13 seriam 0. Isso garante com que todas as 6 equações são satisfeitas. Tá? Então uma possível solução. Tá? Os termos em azul são unitários e os termos que não estão em azul são 0. Garante com que todas as equações sejam satisfeitas e a rede seja sem perdas, não possua perdas. Se a gente for pegar e substituir de volta os termos da matriz S, a gente vai ter isso daqui, tá? Essa matriz S que está mostrada aqui. E essa é a matriz S de um dispositivo muito especial, que é um circulador. Tá? Então, como é que funciona? Né? Note que, olha os termos que são diferentes de 0. Né? Esse cara aqui é o S12. Tá? Esse aqui. Né? Esse cara aqui é o S23. Né? E esse cara aqui é o S31, né? Terceira linha, primeira coluna. Então, S31. Tá? Então, só esses caras que são diferentes de 0 e eles são unitários. Vamos lembrar o que cada um, né, desses caras representa. Se todas as outras portas estiverem casadas, a não ser a 1, o S31 é o coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 3. Vamos lembrar sempre da segunda para a primeira, né? Onda incidindo na segunda, no segundo subscrito, em direção ao primeiro subscrito. Então, seria, né, o coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 3. A onda que entraria na porta 1 e se propagaria nessa direção aqui, né, da porta 3 para a porta 3. Esse cara aqui seria o coeficiente, se as portas 1 e 3 estiverem casadas, o coeficiente de transmissão da porta 2 para a porta 1. Então, vamos lá, da porta 2, a onda está entrando na porta 2 e indo em direção à porta 1. Tudo que entra na porta 2 vai necessariamente sair pela porta 1. Por quê? Né? O S12 é 1, então 100% vai sair pela porta 1. Vamos lembrar da definição dos parâmetros S. Né? E o S32, aqui, ó,
é 0. Então, o S32 seria, né, referente ao coeficiente de transmissão da porta 2 para a porta 3, certo? O que entra na 2 e vai para 3, mas ele é 0, significa que do que entrar na 2 aqui, nada vai seguir esse caminho. Inclusive eu vou apagar ele, porque o S32 é 0. O S31C1 significa que, né, do que entra na porta 1, tudo vai para a porta 3. E por fim, o S23 ser unitário, significa que tudo que entra na porta 3 vai para a porta 2. Então, entrou na 3, vai para 2. Não volta para 1, só vai para 2. Aqui, do que entra na 2, só vai para 1, não volta para 3. Do que entra na 1, só vai para 3, não volta para 2. Você vê como circula? Tudo circula no sentido anti-horário aqui. Né? Entrou na porta 3, sai na porta 2. Sentido anti-horário. Entrou na porta 2, sai na porta 1. Tá? Então, o circulador é esse dispositivo aqui. Né? O próprio nome diz tudo. Tá? O sentido de propagação, né? Se você tiver um V+ aqui, né? V1+ aqui, e entrar nessa porta, ele necessariamente vai sair na próxima porta aqui no sentido anti-horário. Tá? Que é a 3. O que entrar na 3 sai na 2 e o que entrar na 2 sai na 1. Então, a gente viu aqui, né? Então, e é um dispositivo não recíproco, tá? Sem perdas, pode ser construído para ser sem perdas, e é o circulador. Alternativamente, uma outra solução para esse conjunto de equações, 6 equações aqui, seria o seguinte: todos os termos que não estão destacados em azul aqui, né? Aqui a gente escolheu os termos destacados em azul para serem 1. A gente pode escolher eles para ser 0. Então agora os termos que estão destacados em verde aqui vão ser unitários, que são os termos complementares, lá os termos em azul. Então S21 igual a S32 igual a S13 igual a 1. Tá? O que era 0 agora é 1. E os termos que não estão destacados, em verde aqui, são 0. Daí aqui os termos unitários são o quê? Né? O S13, esse aqui seria o S32, e esse aqui seria o S21. São os únicos unitários. Todos os outros são zeros. Né? O diagonal principal porque estão casados e os outros 3 porque você não tem circulação no sentido contrário do dispositivo. Daí vamos analisar aqui, né? O que é esse cara aqui. Então a gente trocou aqui, o que era 0 virou 1, o que era 1 virou 0. Mas vamos olhar aqui. Né? Então, coeficiente de transmissão da porta 1 para a porta 2 é unitário. Então, o que entra na porta 1, 100% sai na porta 2. Coeficiente de transmissão da porta 2 para a porta 3 também é unitário. Então, entrou na 2, sai exclusivamente na 3. Coeficiente de transmissão da porta 3 para a porta 1 é unitário. Então, entrou na 3, sai pela 1, não sai pela 2. Então, você vê que aqui gira no sentido horário. Né? Então, são duas variações do mesmo dispositivo. Né? Aqui, a circulação é no sentido horário, no outro no sentido anti-horário. Mas aí você tem, né, as duas matrizes S complementares aqui e o circulador. Tá aqui um circulador real, né? Uma simulação eletromagnética aqui do que aconteceria se você entrar aqui num circulador com uma onda na porta 1. Você teria só onda saindo na porta 3. Então seria esse cara aqui, né? Nada, né? Onde você tem aqui alta intensidade de campo eletromagnético, vermelho, baixo é azul. Então nada da onda sai nessa 0, né? Você tem 0 de campo saindo na porta 2. Se você entrou na 1, só sai na 3. Então seria essa situação aqui, né? Tá? Uma simulação eletromagnética do dispositivo. Muitas vezes o circulador ele pode ser usado como um duplexador. Imagina que você tem uma antena aqui na porta 1, que, né, imagina que isso aqui, a porta 1 desemboca numa antena, e essa antena ela tanto recebe quanto transmite, né? Rx, Tx. Então, a onda que incidiu, a onda eletromagnética aqui que incidiu na antena, ela vai ser acoplada à linha de transmissão e à porta 1, tá? E ela vai seguir que caminho? Se fosse esse dispositivo aqui, né? Ela seguiria esse caminho para cá. Agora, então a antena está recebendo, ela recebeu uma onda eletromagnética, né?
e ela foi para a porta 2. Agora, no modo de transmissão, você não vai transmitir pela porta 2, porque você não vai inserir o sinal que você quer transmitir na porta 2, porque ele sairia na 3 aqui e ele não iria para a antena. Mas se você pegar agora e acoplar o sinal que você quer transmitir à porta 3, ele vai sair pela porta 1 e vai ser transmitido para o espaço livre pela antena. Tá claro? Então aqui você tem, né? Você está separando, ou o circulador está separando o que é recebido pela antena e mandando para cá, que pode ir para uma linha de transmissão, e o que você quer transmitir, você acopla só aqui, e a antena, então dessa forma a antena pode transmitir e receber, tá certo? Então só um exemplo, né, uma utilidade aí do circulador.